Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Até Quando? Uma decisão vale muito mais do que qualquer motivação. Aqui é um espaço onde nós falamos sobre crescimento, transformação, mudança, através da gestão das suas próprias emoções, do autoconhecimento, da inteligência emocional, pessoas que realmente tomaram decisões que mudaram aí os destinos dos seus negócios, da sua vida, da sua carreira e da sua família. E hoje eu tenho um convidado mais do que especial, é o meu querido amigo também, irmão, colega, cliente, Michael Machado, né, que está no mercado aí há mais de 12 anos, e ele é diretor-presidente de operações da Flexim Brasil, mas ele vai explicar um pouquinho e se apresentar para vocês. Seja muito bem-vindo, Michael. Oi, boa tarde a todos. Oi, Fernando, tudo bem? Bom, eu há 12 anos já trabalho com a Flexim. Nós trabalhamos muito no segmento de engenharia, mas contextualizando um pouco, o nosso foco de atuação é em engenharia de simulação de processos industriais, logísticos, portuários, serviços e ambiente healthcare, que é o ambiente hospitalar, e no ambiente 3D com realidade virtual. Então, eu sempre coloco que nós já há algum tempo trabalho em engenharia, mas basicamente o que nós fazemos é colocar todo o ambiente fabril, logístico, hospitalar no ambiente 3D com realidade virtual. Para quê? Porque lá é um ambiente livre de risco. E uma vez que nós temos o processo bem aderente no físico com o computacional, eu faço as melhorias e busco a otimização do processo e aponto alguns insights para o cliente para realmente melhorar o processo do cliente. Então é isso que nós fazemos. Então, para isso, nós precisamos desenvolver tecnologias. E isso está muito relacionado com engenharia de software, engenharia de produção, engenharia química. Então, por isso que eu contextualizo há 12 anos trabalhando já com simulação. Então, é um negócio meio específico. Então, por isso que eu... Essa é você que tem que explicar mesmo. Eu acabo resumindo. Com o que você trabalha? Com engenharia. Então, é isso aí. Mas olha, se você quer saber mais e ficou com dúvidas, o contato do Michael vai estar na descrição do vídeo. Exatamente. Ele vai ter um prazer enorme em explicar se ele pode contribuir com você de alguma forma também com o trabalho que ele atua. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho, Michael, sobre mudanças, crescimento, transformações. Queria começar do zero, base zero. Quais eram as maiores dificuldades ou questões do Michael antes de conhecer a inteligência emocional? Quando você não tinha ouvido falar ainda, não tinha feito nenhum treinamento, o que você enxergava que você nem sabia que você tinha lá? Bom, o principal motivo de eu buscar o conhecimento e inteligência emocional foram vários, mas especificamente, primeiro, eu entendo que a base da inteligência emocional é o autocontrole. E uma das coisas que eu não tinha e que tenho batalhado e tentado exatamente colocar em prática, muitas das informações que eu obtenho com as ferramentas de inteligência emocional é o autocontrole. Esse era um dos pontos. Autocontrole de não explodir, de controlar algumas decisões e assim por diante. Então, esse era um dos pontos. Agora, o mais importante era eu, como diretor, concentrava muitas informações, decisões em mim. Literalmente não dava autonomia aos nossos colaboradores. Então, foi uma das mudanças. Se você vê o Michael há 3 anos atrás, o Michael agora tira as férias de 30 dias no ano. O Michael agora, basicamente, colocou algumas pessoas para trabalhar exatamente na posição que o Michael poderia trabalhar, deu autonomia em algumas áreas para as pessoas responsáveis na empresa. E lógico, isso leva um tempo. Aquela questão, né? Do inconsciente competente, passar para o consciente competente, depois para o inconsciente competente. Então, isso leva um tempo, tem que ter, supervisionar, não delegar, não delargar, na verdade, né? Assim, delegar. Então, isso foi uma das coisas que, literalmente, mesmo depois de 1 ano fazendo inteligência, ou academia de excelência, depois no meio da Master, foi um processo lento, passo a passo, com calma, mas colocando em prática gerou resultado. Então, isso foi uma grande mudança. Hoje, para mim, é um prazer poder chegar em janeiro, em julho, falar, e minhas férias já estão marcadas de julho, eu vou viajar novamente, entendeu? Então, esse é um ponto que realmente
Fora esses outros que eu comentei, mas isso daí para mim foi uma grande vitória. E teve outras, logicamente, mas eu acho que foi todo isso, os principais pontos que eu buscava e que realmente transformou minha vida aí nos últimos 3 anos. Tem muita coisa pela frente ainda para acontecer. Tem muito planejamento, tarefas a serem executadas, informações que eu quero colocar em prática para fazer com que aquilo realmente vire conhecimento. Então, acho que esse é o ponto-chave aí. Sensacional, né? Por que o Maicon colocou algumas percepções aqui, como, por exemplo, o autocontrole. O autocontrole é um dos pontos fundamentais da inteligência emocional, porque quando eu desenvolvo a minha inteligência emocional, eu desenvolvo a habilidade de agir e não reagir. O que é reagir? Vem um estímulo externo, um problema, uma dificuldade, um estímulo, e você reage. Geralmente, quando você reage, os frutos que você colhe não é exatamente o que você gostaria, e algum tempo depois você fala, poxa vida, poderia ter escolhido melhor. E a inteligência emocional nos dá essa habilidade de escolher, ainda que numa fração de segundos, a melhor resposta e não simplesmente responder. Outro ponto riquíssimo, aproveitando para vocês que o Michael colocou, essa habilidade e capacidade de delegar, mas de forma correta, né? Entender, entregar para as pessoas responsabilidades. Imagina o tamanho da bola de neve que isso vira positivamente. Porque acho que para o empresário, mais do que só o produto, ou a empresa, ou o cliente, a gente tem que desenvolver pessoas. Quando eu retenho tudo na minha mão, eu não estou desenvolvendo pessoas, né? Estou limitando pessoas de crescer, a minha empresa de crescer. Às vezes o próprio empresário, ou quando ele é controlador e não delega, eu digo às vezes, cuidado, que você pode estar sendo um fator limitante do crescimento do seu próprio negócio. E das férias, cara, eu acho que assim, sonho de consumo, né, de grande parte dos empreendedores e empresários é ter o seu tempo com a família, o seu tempo livre. Que legal. E como que você teve acesso à Signa? Como você chegou lá? Então, há uns 3 anos atrás nós estávamos buscando estávamos mexendo em muito processo dentro da empresa e buscando, na verdade, alguém que nos apoiasse na avaliação dos nossos colaboradores. Eu falo avaliação individual dos nossos colaboradores. Nós tínhamos planejado uma avaliação semestral de cada um dos colaboradores, feito pelas lideranças das equipes, dos projetos. E também buscávamos alguém que nos apoiasse e validasse aquilo que nós tínhamos elaborado, que era a avaliação 360. E eu fui tomar um café com o Trevisan, na época, e o Trevisan me apontou algumas coisas, me explicou algumas questões importantes de todo esse processo. E aí foi que eu cheguei na Signa. Primeiro fizemos aí o S1, que foi o primeiro treinamento que eu fiz. Depois eu fiz o S2. E aí, lendo um pouco, buscando informação, eu falei, nossa, o S1 legal, aquela chama gostosa, tal, pós-treinamento, e o negócio parece que ele vai esfriando. Por mais que você vê aqui, bom, eu preciso equilibrar as minhas saúdes, né? Preciso buscar um equilíbrio entre as minhas saúdes. E aí foi aí que eu falei, poxa, lendo o programa que a Signa oferecia com relação ao conteúdo da academia, conversando com outras pessoas, eu falei, bom, tá na hora de buscar mais informação. E aí buscamos mais informação, e as informações fazendo academia para mim foi fantástico, porque muitas ferramentas praticamente eu falo por mim, mas eu adquiri, eu sei que muitos da empresa lá que participam também falam isso, são muitas ferramentas informações que me apoiaram justamente para colocar em prática o conhecimento. Justamente com aquelas informações eu comecei a colocar em prática muitas mudanças na minha vida, e essas mudanças fluíram positivamente e deram resultados bastante significativos. Aí eu falei, bom, e foi aí que começou a jornada. E a jornada vem aí quase 3 anos, há pouco mais de 3 anos, e ainda busco muita informação, continuo buscando informação, lendo, vendo podcast, ouvindo podcast, vendo vídeos no YouTube. Até conhecimento fora do Brasil eu tenho buscado ultimamente. Então, assim, foi esse o processo. Buscando algo que eu, totalmente em outro contexto, eu acabei chegando na Signa. Foi isso que aconteceu. Show. Você sabe que acho que é legal reforçar, pessoal. Muitas vezes
e o Michael falou várias vezes a palavra processo. As pessoas acreditam que algumas horas de autoconhecimento são suficientes para transformar a vida delas, né? Sim, algumas horas podem te dar novos insights, consciência de algumas questões, mas uma real mudança dentro da área da inteligência emocional e comportamental, ela exige processo. E se fizermos uma conta rápida, S1, S2, academia, master e mais alguns palestras, talvez você esteja aí em 400 horas só com a Signa. Fora o que você vem buscando, são quase 400 horas e uns 3 anos aproximadamente, né? Então, perfeito. Isso é igualzinho atividade física, pessoal. É um processo. Você vai mudando os seus treinos, você continua treinando e se desenvolvendo. E você, então, aceitou prontamente o convite ou você teve alguma objeção? Falou, não sei se eu vou fazer os cursos. Como foi? Quando você veio convidado, você prontamente aceitou? Prontamente aceitei. Foi uma questão só de casar a agenda, basicamente. Na época eu estava em uma viagem para fora do país. Outra pessoa que trabalha comigo, que é o Flávio, foi o primeiro, eu fui o segundo, e depois vieram os colaboradores, mas a decisão foi de pronto. Basicamente foi uma questão só de ajuste de calendário. Tá. E qual foi o fator fundamental para sua decisão? Assim, que falou, é isso que eu estou procurando? Porque as pessoas falam muito treinamento, eu não sei como vai ser, o que vai acontecer, o que vai ter. Qual foi o estímulo para você dar o passo e falar, eu vou? Foi de olho fechado. Eu basicamente penso assim, eu preciso experimentar, ter a experiência, justamente para saber, é isso mesmo que eu estou buscando? Então foi esse a decisão que veio dentro de mim. Falei, bom, eu preciso experimentar. O conteúdo parece ser rico, as informações bem claras, e conversei também com poucas pessoas que eu conhecia que já tinham feito. Falou, olha, vale a pena. Então, basicamente foi essa baseado, vamos falar assim, foi essa a raiz com qual eu me nutriu. Me nutriu na época para decisão, basicamente, tá? Que bom. Foi isso, basicamente. Não Legal. Teve nenhuma enrolação do tipo ou coisa do tipo. Sim, é porque eu sei que muitos estão aí esperando algo acontecer, outros estão cada vez buscando mais informações, mas não dão o passo, né, em direção, talvez pela incerteza, pela insegurança de não saber o que vai acontecer, como vai acontecer. E dentro dos passos do treinamento, vamos lá, falando de S1, S2, academia, vamos dividir um pouquinho, né? Quais foram grandes momentos ou descobertas, se você puder elencar dentro de alguns dos treinamentos? Olha, o S1 achei fantástico, foi ali que eu cheguei à conclusão, falei, bom, preciso equilibrar as minhas saúdes, tem algumas saúdes aqui desequilibradas. E aí, basicamente, eu comecei a tomar algumas decisões, fazer algumas mudanças na minha vida. Por exemplo, rotina de treinamentos. Eu usava 2 treinamentos por dia para descarregar os problemas do dia. Treinamentos físicos. Físicos, exatamente, cuidando da saúde física. Eu falei, bom, isso daqui não está equilibrado, isso aqui está desequilibrado. Eu estou sobrecarregando um lado e deixando... Desbalanceando do outro lado. Então eu falei, poxa, eu preciso mudar isso. Então foi um exemplo de uma das mudanças que eu fiz, né? Hoje eu tenho uma rotina de treinamento bem definida. É incrível que o horário também mudou. Parece que eu resetei a cabeça com relação a essa saúde, mudei drasticamente, e hoje eu tenho decidido horários que eu treino ao longo da semana e o que eu faço ao longo da semana, sem exagero. E sempre agora também uma outra questão, acompanhamento médico, faço muito isso, uma vez por ano, e além disso cuidando de outras questões relacionadas à saúde. Então esse foi um exemplo. O S2, também fantástico, que me chamou a atenção bom, está escancarado, né? Qual era a minha missão de vida? Está escancarado depois que você descobriu ela, talvez. Exatamente. Depois que eu saí do treinamento, falei, poxa, essa é a minha missão de vida. Eu já sabia que era. E só que ali eu percebi também, bom, algumas ações e atitudes precisam vir da minha parte para que realmente eu chegue na minha missão, alcance minha missão. Então, esse foi um ponto bastante importante também que eu vi no S2. Então, esses 2 chamaram muita atenção. Falei, nossa, as informações que aqui eu obtive são bastante positivas para mim.
Então, por que não buscar mais? Então, foi isso que eu fui adiante e busquei mais informações. Para quem não conhece, né, no Signa 1, onde o Michael se posicionou aqui, nós trabalhamos uma das partes do processo, o equilíbrio entre 5 áreas da vida, né, que é o autocuidado com a saúde. Você viu que o Michael tá fazendo, alinhou a atividade física, buscou ajuda médica, buscou mais clareza e conhecimento também, porque quando a grande sacada minha também da saúde física foi entender, através de buscar conhecimento com nutrólogos, nutricionistas, bons personal trainers, o que se adequava para mim, meu tempo de treino, qual alimento e o que comer, porque nós somos... Isso, cara, foi me alinhando e também me balanceando bastante. Trabalhamos a saúde intelectual, espiritual, família, ele já falou das férias, da família, talvez a gente fale disso mais um pouquinho, e crescimento profissional e financeiro também. Gaivota, onde nós trabalhamos a missão de vida, e como ele disse, assim, talvez pela simplicidade dela, que a gente entenda a profundidade dela. Exato. A gente procura, às vezes, coisas tão grandes, né? E às vezes o mundo, Deus, o que cada um acredita, fala com a gente nas coisas simples, né, cara? É isso. Exato. Estava bem na minha frente, só que tinha algumas coisas acontecendo. Que legal. E se você pudesse trazer aí momentos mágicos, Michael e Signa, quais seriam alguns momentos lá dentro dos treinamentos, algum momento assim, cara, aqui foi uma virada, isso foi um negócio que até agora, quando eu lembro, mexe comigo, frases, eu não sei, quais foram os momentos mágicos? Bom, eu acho que na academia, quando eu comecei a ouvir algumas pessoas lá que responsáveis, donos de empresa, diretores de empresa. Eu tenho problema com o colaborador fulano, assim, ciclano e assim por diante. E aquilo ali começou a chamar atenção e a grande questão de você dar autonomia para a sua equipe, para as pessoas chaves da sua empresa, né? Então aquilo ali foi o primeiro, acho que... Lógico, o S1 teve um impacto bastante positivo, o S2, mas aquilo ali falou, poxa, eu preciso mudar algumas coisas dentro da empresa, eu preciso mudar algumas coisas com relação ao comportamento, ações, atitudes minha dentro da empresa perante os colaboradores. Então, ali foi um processo, é um processo que continua, tá? Eu vou falar para você que não é rápido, fácil, vamos falar assim, ele é prazeroso, mas ele não é rápido, ele é passo a passo, ele é devagar. Então, isso daí me ajudou e mexeu muito comigo na época. E falei, poxa, e aqui além disso, as N ferramentas que eu obtive na época da academia para me auxiliar nesse processo de dar autonomia para os colaboradores. Então, ali foram várias as ferramentas que eu tive na época. Muitas delas eu continuo com as minhas anotações na minha apostila. Uso elas ainda, tá guardadinho na minha gaveta pessoal, ela e da Master. Então, ali foi o que mais me impactou. Falei, poxa, temos que E não só isso, né? E a questão de, além da questão de cuidar de pessoas, vamos falar assim, ali eu tenho clientes que são pessoas, eu tenho fornecedores que são pessoas, eu tenho colaboradores que são pessoas, e muitas das técnicas que nós aprendemos ali eu comecei a usar no dia a dia, não só na negociação com fornecedores e clientes, como na negociação também com os colaboradores. Então, basicamente foram esses pontos assim que marcaram profundamente num ano que eu fiz, e no meio da pandemia, né, que nós fomos para online, né? Sim. Fizemos 2 módulos presencial, depois até refiz alguns módulos, uma parte presencial, e esses foram os chaves. Aí teve outros, principalmente relacionado a crenças e valores, né? A questão da postura sistêmica, a nossa postura diante, eu como filho mais velho na minha família, e também impactaram bastante positivamente no processo de mudança e que continuam até hoje, né? Então, não tem o que não é ruim na Academia de Excelência. Ali são todas ferramentas fantásticas. Cada aula
era uma impressão bastante positiva. E isso daí marcou bastante para mim, positivamente. Que legal, olha só. Fazendo alguns comentários em cima do posicionamento do Michael, ele colocou algo assim: eu comecei a ouvir de outros empresários, de outros líderes também, questões que eu talvez você começou a se perceber também naquelas questões. Esse é um dos pontos fundamentais da inteligência emocional, é a clareza, porque às vezes nós temos nossas zonas cegas, nossas áreas obscuras, que nem eu sei, né? Inconsciente, incompetente, nem eu sei que eu ajo daquele jeito. A partir daí, o Michael usou muito a palavra, acho muito legal, a palavra ferramenta, quando você disse: eu vou lá na minha apostila e busco. Por quê? É como se fosse uma caixinha de ferramentas mesmo, e tá tendo uma questão de problema, uma questão de melhoria de algum processo, você fala: peraí, como que eu lido com as pessoas e com essa situação? Deixa eu dar uma consultada aqui em algumas ferramentas, porque olha a palavra que o Michael usou. Eu comecei a praticar. O que é praticar? É mudar uma postura, é fazer diferente também. Inclusive ele tocou no ponto, chamou sobre a postura sistêmica. Se você não entende sobre isso, tem um podcast aí e você pode entender bastante também sobre esse podcast, né? Cara, isso é uma curiosidade minha. Tem alguma frase ou palavra que reverbera, sabe aquelas frases que ficam na nossa cabeça assim, de algum dos treinamentos, ou alguma que eu disse pra você, ou alguma que você ouviu em qualquer treinamento? São aquelas frases que ainda hoje ela vem e volta, Frases positivas talvez, ou algumas que ainda mexem. Tem alguma específica? Fernando, eram tantas frases que nós tínhamos, que você apontou, até mesmo que eu vejo em alguns outros canais do YouTube. Não tem especificamente uma que me chama a atenção, né? Mas eu lembro muito, que eu guardo para mim, que é bem, bem claro, é a questão do quando você vai capacitar e dar autonomia para os seus colaboradores, que para mim isso é muito... Ficou na minha cabeça, está registrado até hoje, cuidado para você não delargar. No momento que você está dando conhecimento, passando as informações para a pessoa, no momento que você está treinando ela para torná-la ela consciente, competente, cuidado, porque se você não, nesse estágio, você não supervisionar o seu colaborador de forma correta, inclusive até recentemente nós passamos por uma revisão disso. Reforçamos isso. Me chamou a atenção, porque você vê, com essas ferramentas técnicas, em 2, 3 pontos eu estava delargando, né? Então eu falei, poxa, tá na hora de voltar, refazer esse processo e cuidar disso de forma mais supervisionada. Passar essa informação de forma supervisionada. E aí eu cheguei para a colaboradora aqui, a Monique, e falei, Monique, essas 2 situações aqui eu delarguei, eu não te passei o conhecimento, a informação correta, né? Então, revisamos essa parte e agora vamos testar novamente. Então, eu não lembro a frase exatamente como você colocou, mas eu lembro de alguma coisa relacionada a cuidado para não delargar, porque aqui é crítico. É ali que a pessoa volta atrás e fala assim, mas eu já tentei várias vezes, eu já deleguei e não deu certo, já deleguei e não funciona. Porque como o Michael usou alguns termos da inteligência emocional, no nosso processo de aprendizagem, né, a gente tem aquilo eu não sei que não sei que não sei, e o sei que sei. É o momento onde eu estou delegando. É o momento onde em algum momento esse eu sei que sei, ele vai se tornar o sei automaticamente. A gente nem pensa mais para fazer. E se nesse momento do treinamento, onde você está delegando algo, você não faz um monitoramento de feedback correto, ela vai gravar e aprender da forma errada. E voltar atrás depois é bem complexo. É por isso que quando as pessoas delargam, né? Ela fala que não funcionou, que não deu certo, que ninguém sabe fazer igual a ele. E cuidado, né? Alguns líderes, eles parece que não, mas eles se sentem até bem, às vezes, de falar assim, tá vendo? Se não for eu, ninguém pode fazer igual. Mas mal sabe ele que foi responsabilidade dele mesmo não ter delegado corretamente. Exato. Então, e tem uma outra, só para complementar isso que você está falando, tem uma outra frase também, que eu gosto muito no momento que nós estamos recebendo os novos colaboradores na empresa,
que é o slogan da Signa, o mundo melhor começa por você, na hora que o pessoal explica todo o processo de bem-vindo, como é que funciona a estrutura da empresa aqui no Brasil, o mundo melhor começa por você. Então, e explicamos, né? Hoje, dentro da Flexim, 50% é técnico, porque nós precisamos disso, e 50% é emocional. Então, 50% hard skill, 50% soft skill. Se você estiver bem balanceado com as informações e colocando em prática, tornando aquela informação em conhecimento dentro da empresa, isso vai impactar positivamente na vida pessoal e profissional, consequentemente. Então, eu falo para eles, cuidado, você vai ser avaliado, né? E você precisa ter bem isso em mente, porque tudo depende de você. Você vai ter todas as ferramentas aqui dentro da empresa, todas as condições para participar dos treinamentos, só que o que você vai fazer com aquela informação depende só de você. E o aumento salarial, a progressão de posição aqui dentro, depende só de você. É mais ou menos isso. Então, isso também chama muito a minha atenção e eu uso muito na chegada de novos colaboradores na empresa, no momento que eu vou falar o bem-vindo para um novo colaborador dentro da empresa. Cara, eu acho legal, não sei se eu posso usar esse termo, mas eu chamaria de uma responsabilidade compartilhada, né? Olha Exato. Só, eu vou proporcionar todos os recursos e os desenvolvimentos necessários para o seu crescimento e evolução. Metade minha, a postura e a decisão com que você vai fazer com a sua. Então, uma responsabilidade de crescimento é compartilhada. Exato. Né? E o Michael falou, ainda agora há pouco, ele falou, meus colaboradores são pessoas, clientes são pessoas, fornecedores são pessoas. Eu bato forte nessa tecla. Empresário, líder ou profissional liberal. Cara, você tem uma boa formação acadêmica, com certeza você é bom naquilo que você faz, mas se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, de crescimento e negócios. Habilidades técnicas ou tecnologia, elas podem ser até copiadas, compradas. Se o seu concorrente tem mais investimento, talvez ele compre uma tecnologia melhor do que a sua, mas a habilidade das pessoas lidarem com pessoas, né, que está à frente, essa ninguém compra, essa tem que ser desenvolvida. Né? Perfeito. Que legal, vamos falar de 5 Saúde, você começou um pouquinho, você já falou, eu queria falar em ganhos práticos, porque assim, tem muita gente que escuta a gente ou assiste, e ele fala assim, eu só acredito vendo, né? Que é isso? Tá bom, se transforma mesmo. Vamos falar em evidências. Uma evidência da sua saúde física, você já falou, que foi uma mudança no seu treinamento, uma melhoria no cuidado com a sua saúde. O que você poderia elencar pra gente entre saúde, família, trabalho, empresa, evidências de crescimento? Sabe que a gente consegue medir, falar, isso aqui melhorou, isso aqui cresceu, isso aqui é diferente. O que você podia dividir conosco, Maicon? Não, legal. A questão familiar, né, para mim foi bastante positivo, porque a partir do momento que eu planejei melhor todas as atividades dentro da empresa, a questão das férias, de poder sair, dar autonomia, e eu sair da empresa e a empresa funcionar normalmente, para mim foi bastante positivo. Por quê? Porque sobrou mais tempo para gastar com a família. E o mais importante, gastar tempo com a família com experiências. Então, que é justamente planejar as férias, viajar para as férias. Tive tempo para fazer um curso de gestão de milhas, isso ajudou demais, tá? Aí fica a dica para você, porque acaba caindo na parte financeira. Uma vez que eu faço a gestão das milhas, né? Hoje, até dentro do contexto, mais de 90% das pessoas parece que não usam as milhas do cartão, né? Por isso que, e usando, exatamente aproveitando essa oportunidade, eu acabo, queira ou não queira, financeiramente, deixando de investir nas férias, pagar uma viagem, uma passagem aérea, um hotel, e uso as minhas milhas para poder proporcionar um momento de experiência com a minha família. Então, dentro desse contexto, né, as coisas vão começando a se encaixar. Fiz o curso, gostei demais e a partir desse momento eu consegui planejar melhor as férias com a minha família. Já fizemos algumas viagens de 15, 20 dias, fantástico. Penso em continuar fazendo isso. E o bacana, né? Você vai em alguns locais
ter os momentos com os seus filhos, sua filha. Sua filha vai para um lugar que ela chega e parece ter uma hipnose quando ela vê, por exemplo, que nós fomos recentemente para Cancún e adorou ver o golfinho. Isso para mim não tem preço, sabe? Então é muito bacana isso, porque isso vai ficar registrado na cabeça dela. Então essa questão mexeu muito positivamente comigo e falei, nossa, essa experiência é fantástica. Eu mesmo parecia criança, que nunca tinha experimentado isso, viajando antes da pandemia muito pelo Brasil, pelo mundo, mas viagem a trabalho. E falei, poxa, tem uma hora que eu tenho que parar e ter esses momentos de experiência com a minha família. E isso foi bastante positivo para mim. Cara, se a gente pudesse numerar valor disso, não dá para colocar um valor, né? Quanto custa, quanto vale? Não só, eu vou falar, não só de ver as crianças, mas assim, o que você não está plantando ali nos seus 2 filhos para o homem e a mulher que eles vão se tornar. Eles serão pais, serão chefes, eles vão contar para os filhos deles algumas histórias, né? Exato. E eu lembro quando meu pai foi comigo e assim, o que o Michael falou é até dolorido, quando a gente vê, por exemplo, empresários, executivos viajando fora, ficando distante da família, não curtindo as viagens, só focado, viagem de negócio. Essa oportunidade, né, que você teve, a primeira vez que meus filhos entraram na Disney, a primeira vez, em vez de eu olhar para o parque, eu olhava para eles. Eles eram o meu ponto turístico, né? Exato. E eu vou falar que eu chorei, cara. Chorei de ver e de entender o que eu estava podendo proporcionar para eles. Exato. E essa última viagem, você sabe a paixão do Pedro pelo basquete e proporcionar a possibilidade dele ver o grande ídolo dele, de participar. Eu olhava aquilo, eu olhava o quanto ele vibrava. Não tem preço. E fazer isso juntos, né? Juntos, porque existem sim, eu tenho que dizer aqui as verdades que eu conheço. Alguns empresários executivos que, por não saberem delegar ou fazer uma gestão, mandam a família vai para Disney, a família vai fazer uma viagem e quando muito ele passa um pouquinho de tempo. Cara, a vida é mais que isso. E dentro daquilo que você entendeu sobre o seu propósito e missão de vida, isso é parte fundamental do seu propósito e missão de vida. Exatamente. Então, esse daí foi um ganho para mim fantástico. Tá? Tem algumas questões, lógico, é um processo, muita informação. Por exemplo, dentro da saúde, uma das coisas que eu tenho buscado é a saúde espiritual, né? E isso tem que ser, eu até estou vendo alguns vídeos há pouco tempo, a questão da saúde espiritual. Você tem que ter experiência com algumas religião, vamos dar um exemplo, por exemplo, ou algum evento que te traga alguma sensação espiritual bastante confortante, para que você chegue à conclusão, bom, é aqui que eu gosto, entendeu? Então, tem ainda algumas questões que precisam ser resolvidas, né, dentro da saúde, mas a saúde espiritual é uma das questões que eu estou buscando muita informação agora. Sim, né? sim. Mas assim, eu acho que aquilo que eu falei é passo a passo. Não adianta tentar atropelar. Sim. Senão você não vai conseguir fazer nada bem feito, entendeu? Então esse é o ponto. Total. E vamos passar para saúde, negócios, Flexim, crescimento, engajamento. Como que você vê a repercussão do seu primeiro treinamento na Flexim? Ela ganhou com isso, os colaboradores ganharam. O que você vê no negócio? Bastante positivo. Eu vejo isso, as pessoas que estão comigo há muito tempo, desde o início da Flexim, não só com relação ao Maico ter participado do treinamento, como as outras pessoas-chave da empresa também terem participado do treinamento, foi bastante positivo. Por quê? Porque ali eu percebi que muitos voltaram com um nível de engajamento e vontade e começaram a se questionar, né? Que inclusive é uma das questões que nós conversamos muito com eles. Será que eles estão trabalhando onde eles gostam? Fazendo o que gostam? Né? E com quem gostam? Então esse é um ponto. E como consequência, você sabe melhor que eu, isso aí, o dinheiro vem depois. O dinheiro é a consequência. Né? Exatamente. Se a gente, não é o assunto, mas na Master a gente fala um pouco disso também, nas intenções, né? Naquelas listas de intenções.
Se você coloca ele na frente, cara, você luta, parece que ele pega, ele vai embora, ele vem, ele vai. Quando a gente simplesmente foca no servir, servir meus colaboradores, servir o meu cliente, servir, eu tô aqui para servir. Como consequência, ele vai caindo de alguma forma ou de outra no nosso caixa também. Né? Exato. E isso impactou bastante positivo dentro da empresa, você justamente trazer as pessoas-chave da empresa para esse mundo de buscar informação, as ferramentas e fazer com que aquilo vire conhecimento, comece a aplicar isso na vida pessoal e profissional. Isso foi bastante positivo, tanto que nos últimos 2 anos nós temos separado uma parte do nosso orçamento hoje, não só para o S1, S2, mas para a academia de excelência, torcendo para que no ano que vem volte a Master da academia, porque temos algumas pessoas chaves que vai ser fundamental participar também da Master. E o bacana é que eles aceitaram só o fato de terem participado do S1, S2, gostaram, e quando você conversa com eles, faz a proposta de participarem, continuarem esse autodesenvolvimento, eles gostam e falam, poxa, eu quero, vamos para frente, e eu tô gostando muito, e não tem volta. Então, e aí, o que você vê? Você vê um outro nível de transformação, as pessoas trazendo ideias, mudando alguns tópicos dos nossos processos internos, tratando o cliente de forma diferente, conduzindo os projetos de forma diferente. É bacana, o resultado é positivo. Agora, uma recomendação para o empresário que quer investir nisso. É passo a passo, é devagar, mas é bastante prazeroso o resultado que isso traz para a organização. Tá? É interessante, né? O passo a passo, mas o devagar é entender uma palavra que a gente estuda na inteligência emocional, que é respeitar a ecologia das mudanças. Exato. Porque, então, qual é o ritmo? A gente não sabe. Cada empresa, cada pessoa, ela tem a sua ecologia de mudança. O que é a ecologia? É que a mudança não prejudique outras áreas, que aquela mudança não prejudique mais do que a própria mudança. Então a gente vai respeitando o tempo de mudança, o tempo de adaptação. E para quem é como o Michael, assim, né? Parece devagar, mas em 3 anos muita coisa aconteceu. Isso é verdade. Eu falo devagar, né? Porque realmente em 3 anos muita coisa aconteceu, tem acontecido, mas é que eu fui percebendo o feeling do Michael, como, poxa, olha só, já tá diferente. Então você percebe que o pessoal que realmente tá interessado, tá disposto, fala, poxa, eles realmente trazem essas mudanças para dentro da empresa. Você vê não só para dentro da empresa, mas você percebe até mesmo no comportamento deles na vida profissional, né? As rotinas deles, eles comentando que as rotinas foram alteradas, eles mudaram a rotina da vida deles. Isso é bacana. Eu tenho uma palestra, eu posto muito algumas coisas. A palestra chama Rotinas Excelentes, Resultados Excelentes. Cara, uma rotina excelente te gera um resultado excelente. Eu acho que esse processo que o Michael coloca de um processo lento ou devagar, ou respeitando a ecologia, essa é a verdadeira mudança na inteligência emocional, porque muitas pessoas plantam uma árvore, eles já querem o resultado. Então, eles vão lá e já compram uma árvore pronta. O que é isso? Aqueles cursos milagrosos, fórmulas mágicas, etc. Vai lá e compra uma árvore pronta e põe num solo totalmente infértil, cara. E esses 3 anos, né, onde o Michael vem arando, adubando, irrigando, são 3 anos. Aí agora eu começo a enxergar, né, que frutos. Talvez agora tenha uma pequena árvore, mas ela está com raízes muito bem estruturadas. E aí daqui a 3, 4, 5, 6, vai dar muitos frutos. Então não adianta colocar uma árvore pronta num solo infértil, né? Então, eu acho que esse é o grande passo. Agora, nos seus treinamentos ou no seu treinamento, desculpa aí, pessoal. No seu treinamento ou nos seus treinamentos, você pensou em pessoas, né? Lembrou, falou, poxa, isso aqui serve para outra pessoa, serve para alguém, pessoas passaram na sua cabeça. Você indicou muita gente, levou muita gente, patrocinou a participação de muitas pessoas. Quem são essas pessoas e por que você fez isso, cara? Olha, até gostaria de ter enviado mais pessoas, mas eu acho que
uma parte vamos falar assim, das pessoas, com certeza 100% das pessoas chaves da empresa foram ou estão indo para os treinamentos. Parte da família, meu irmão, eu dei o treinamento para o meu irmão, ele participou, foi muito bom para ele aplicou aí algumas mudanças na empresa, na vida pessoal dele. E recentemente, né, para minha surpresa, meu filho, né, que inclusive estuda com o Pedro, ele chegou para mim e falou: pai, eu quero fazer a academia. O que você acha? Eu falei: cara, vai ser melhor do que os teus 5 anos de faculdade. Vai ser um ano que vai ser melhor do que os teus 5 anos de faculdade. E vai fundo. Vamos abraçar porque eu iria fazer o convite, não sei se é convite, não sei se é essa palavra que eu posso usar, ou de repente falar, não, você vai fazer antes de você entrar na faculdade, de repente é uma imposição, pode até ser, mas foi bacana que ele conversou com um amigo e buscou algumas informações e falou, eu quero fazer academia. Falei, para mim foi fantástico. Isso foi um dos melhores presentes que ele já deu para mim toda a vida. Então, mas isso eu falei para ele, cara, o pai tá contente, mas isso não vai ser para mim. Eu acho que você vai ter todas as ferramentas e informações para de agora em diante você começar a tomar algumas decisões importantes na sua vida. Quem dera se eu tivesse feito isso antes de tomar uma decisão de entrar na faculdade. Nossa Senhora. Mas assim, acho que tudo tem seu momento. Ok, aconteceu o que aconteceu antes do Michael participar dos treinamentos. Agora é questão de olhar para frente, né? Pensar no futuro, o que pode ser feito. Então, foram 2 pessoas importantes da minha família. Lógico, gostaria de ter mais pessoas da minha família participando, gostaria. Irmã, mãe, pai, em função de distância, N e outros fatores, não foi possível. Mas na empresa hoje... Em percentual, quantos deles já participaram? 80%? Já participou pelo menos de um dos cursos? Pelo menos de um dos cursos, 70%, 80% participaram. Já participaram. É que entraram novos colaboradores recentemente, que estão cientes que existe esse processo dentro da Flexim e que logo vão passar também, possivelmente, pelos treinamentos, né? Mas, no geral, o número de colaboradores que participaram tem sido alto, o nível de aceitação tem sido alto. Lógico, em algumas situações nós temos que respeitar o contexto da pessoa, o timing da pessoa, isso para mim está bem claro. Só que aí é um processo, né, Fernando, que você conhece, que num ambiente onde a maioria está passando por um processo de transformação, né? Quem não se adapta, ele se exclui do ambiente. Não é nem o ambiente que exclui, ele se sente excluído. Excluído do ambiente, exatamente. Então, não é o ambiente que tem que se adaptar à pessoa, né? Eu acho. Não, de forma alguma. Então, aquela questão que você já... Questão sistêmica, né? Exato. O sistema maior não se adapta a um sistema menor. Exato. O que é isso? Um ambiente profissional, pessoas, uma empresa, é um ambiente maior do que o próprio sistema chamado colaborador. Então, o sistema menor se adapta ao maior. E isso é natural. Michael, por exemplo, se eu sou um cara que tem alguns hábitos e costumes de saúde, possivelmente eu vou andar com pessoas que têm hábitos e costumes da minha saúde. Se você tem uma crença religiosa, ou seja qual for, possivelmente você vai estar mais próximo. Então, nós nos adaptamos aos ambientes e nos aproximamos por valores, afinidades. Exato. E eu acredito que a Flexim hoje, ela tem um valor forte, que é o do autodesenvolvimento, do crescimento. E pessoas que não acreditam nisso, elas se sentem realmente, talvez não tão parte daquilo. Exato. E assim. E até um detalhe, né? Antes de eu começar a participar de todos esses cursos da Signa, nós escrevemos lá a missão, visão e os valores. Engraçado, né? Porque o valor, número 1, pessoas em primeiro lugar. Tá lá, né? Legal. Então, exatamente, tá lá. Então, assim, foi bacana, porque esse é um processo que
aconteceu naturalmente. Eu não posso generalizar, mas muitas empresas, elas escrevem sua missão, visão e valores, e elas levam um tempo, a gente não sabe quanto, para começar a viver aquele quadrinho da parede. A gente primeiro escreve, né? Porque tá no protocolo, vamos montar uma empresa, senta aí, qual é a nossa visão? E a gente começa a querer produzir, faturar, vender, e em algum momento aquilo talvez vai entrando dentro da gente e fala assim, será que eu estou vivendo tudo isso? Exato. Porque visão, missão e valores não se fala nem se lê. A gente vê. Como que é ver? Eu vou lá visitar a sua empresa, eu vou visitar seus clientes, eu falo, poxa, eles vivem, é evidência, né? Exato. Que legal. Então, eu não sei, eu não fiz conta, cara, mas assim, eu acho que dentre cursos, acho que você já proporcionou isso ou indicou também para algumas pessoas, mais de 100 pessoas quase que diretas e deve ter mais de 50 indiretas. O que é indireta? Às vezes você proporciona isso para alguém, esse alguém proporciona para outro, que fala para outro, e alguém está mudando a vida dela lá embaixo, nem você sabe que você começou na ponta da pirâmide, que indicou para um, que indicou para outro, que indicou para outro, que indicou para outro. Simplesmente é fato da pessoa vir e perguntar, né? Você fez? Como é que é? É gostoso? Como é que foi para sua empresa? Então, isso é bacana. E o Michael colocou interessante, ele falou assim, olha, as pessoas fundamentais do negócio passaram pelos processos e família. E por que as pessoas levam familiares e também colaboradores? Porque realmente essa coisa de separar eu sou um no pessoal, eu sou um no profissional, é muito complexo, né? Você é você, né? Então, você reflete no seu profissional. Por isso que não é assim, é um treinamento profissional. Não, ele é, de certa forma. Ele é. Ele é o pessoal que com certeza vai impactar bastante positivo no profissional. Eu entendo assim. E como você se sente olhando para essas pessoas que participaram, vendo ela colhendo os frutos? Como que o Michael se sente sabendo que você ou através da própria Flexim, proporcionar isso para essas pessoas? Qual o sentimento tem no coração humano aí? É satisfação, né? Aqui tem até uma passagem na Bíblia que fala que nós estamos aqui para servir a Deus, mas também colaborar com os outros, né? No bom sentido. Então, para mim, satisfação e alegria, porque a realização deles, a conquista deles é a nossa conquista, é um prazer, falando como empresa. Então, a conquista pessoal dele, eu acho que nós temos um pouco de participação. Então, para mim é bastante satisfatório para falar, poxa, se um colaborador chega para mim hoje, vamos dizer para você, olha, Michael, não estou gostando do que eu estou fazendo, como aconteceu, tá? No meio desse processo 3 anos. Não estou gostando do que estou fazendo, vou buscar o que eu quero para minha vida lá fora, fazendo outros negócios em outra empresa. Eu hoje encaro com uma naturalidade tranquila, entendo, show de bola, é assim mesmo, vai ser feliz, você tem que ser feliz onde você estiver, trabalhando com o que realmente você gosta e com as pessoas que você gosta, queira você tendo empresa ou não, ou empreender sozinho. Então, isso para mim é satisfatório ouvir hoje. Há mais de 3 anos atrás, não era, eu não entendia isso. Tá? Sofria, falava, poxa vida, o que vai ser a empresa sem esse cara? Só que a empresa fica, lógico, a empresa pode acabar um dia, ser vendida, alguma coisa, tudo bem, mas a empresa fica, as pessoas passam. E a grande questão que eu falo para o pessoal da nossa equipe hoje é, você está trabalhando com o que você gosta? Você realmente gosta do que você faz? Está trabalhando com as pessoas que você gosta? Porque tem colaborador que já está lá comigo há 8, 9 anos, né? Então, se de repente está fazendo o que gosta, trabalhando com quem gosta, onde gosta, e teve os ganhos, porque se está lá até agora, teve os ganhos necessários para que tomasse a decisão de ficar lá até então. Então, assim, para mim é uma realização muito vamos falar assim, de felicidade.
quando a pessoa fala, olha, é melhor eu não ficar mais aqui porque eu não estou trabalhando com o que eu gosto. Você sabe... Isso mexe bastante positivamente. Algumas palestras, algumas partes de curso que eu faço em algumas empresas e eu vejo... Eu falo algo, né? Falo assim, olha, eu não sei se o contratante vai me aprovar ou não, se ele vai me contratar de novo ou não, mas eu tenho que dizer. Não sei se eu diria isso dentro dessa empresa aqui, mas se você não está feliz aqui, arrume um jeito de mudar sua postura, o seu comportamento para se adequar, ou se não, se mude. Né? E tem empresário, como assim? Você falou pro cara, porque o empresário às vezes quer até fazer do colaborador um refém, né? Através de novas ofertas, mesmo ele infeliz, eu quero manter ele aqui, porque isso só mostra que você está muito mais preocupado com o que a pessoa tem para lhe oferecer do que com ela mesma. Né? E acho que para o empresário, Michael, a nossa missão, a ser empresário ou ter um negócio é uma meta meio, uma missão meio para uma meta fim. A meta fim, a gente está aqui para desenvolver pessoas. Sim. O empresário que entende isso, eu estou aqui para desenvolver pessoas. E eu tenho orgulho de ver pequenos jovens que já passaram pelo meu negócio, que não sabiam nem ir ao banco, né, na época, que aprenderam a ir ao banco, aprenderam isso, aquilo, e hoje tocam seus próprios negócios depois de 15, 20 anos e falam, cara, esse menino começou aqui dentro. Cara, isso preenche mais do que às vezes assinar só um contrato, né, gente? Exato. Assinar o contrato é bom. É bom. Mas assinar uma carteira profissional é muito bom também. Exatamente. Isso é fantástico. Se você pudesse fazer um resumo, uma historinha, Michael e Signa. Era uma vez... uma historinha. Poxa, assim, estava até pensando nisso, né, mas não sei se história, né, mas a palavra que eu usaria, basicamente, é transformador. Para mim, a palavra-chave foi essa. E a historinha é que eu preciso, né, nós, como colaboradores, eu, Michael, como pessoa, como gestor, continuar exatamente a aplicar todas aquelas informações que nós obtivemos durante os N treinamentos na nossa vida pessoal e profissional e fazer aquilo de fato se tornar um conhecimento. Então, por quê, Fernando? Porque é prazeroso o resultado, tá? É bastante... eu fico bastante feliz quando eu faço, nossa, yes, conseguimos, né? Então, poxa, yes, Michael, você conseguiu. Então, assim, a palavra que eu tenho é essa. A história, ela continua, nós vamos continuar aí. Até nos últimos dias tenho me questionado. Vou ou não vou para o curso de postura sistêmica? Vou ou não vou? Dou mais um passo ou não dou? Dou mais um passo ou não dou? Por que eu estou falando isso? Porque é muita informação, tá? É muita informação e você tem os dia a dia de trabalho, profissional, pessoal. Então, alguns compromissos com instituições fora da nossa vida profissional e pessoal. Então, isso para mim, eu me questiono, mas a palavra para mim é transformador. E quando, inclusive, eu já tenho a decisão, tá? A decisão eu já tenho. Na hora de tomar a decisão, eu analiso exatamente. Poxa, tive vários ganhos até agora. A grande questão é se muito mais informação vai me trazer o ganho que eu espero ou vai atrapalhar, né? Mas eu estou bastante confiante porque... olhando o conteúdo e baseado nos resultados que eu tive até agora, para mim foram bastante, é isso que eu falei, transformador. Esse é o ponto. Então, assim, eu acho que não existe uma historinha, existe uma história de 3 anos, tá? Que ela tem vários momentos felizes, momentos desafiadores, prazerosos, e por isso que o resultado, eu concluo tudo isso, se você somar tudo isso, multiplicar, fazer a equação que for, o resultado é transformador. Então esse é o ponto, tá? Então por isso que eu acho que essa é a colocação mais coerente que vem de dentro de mim, falar, olha, e vai falar assim, não estou onde eu gostaria de estar, mas eu garanto, estou no caminho.
Que legal. Esse é o ponto, tá? Que legal. Então, estou consciente de que eu estou no caminho. Não estou onde eu gostaria de estar, mas estou no caminho. Legal. Amanhã, né, o dia que eu tô gravando aqui, mas amanhã estaremos juntos com a equipe Flexim, né? Exato. Levando mais conhecimento lá para dentro da empresa também, num projeto in company, muito, muito legal. Uma hora a gente pode falar só disso. Depois que ele terminar, talvez, a gente possa vir aqui contar o porquê que ele começou, como foi desenvolvido e o que aconteceu. Vamos ver o que vai acontecer depois que terminar também. Exato. Então, eu acho que a gente vai ter uma história. Já me comprometo a vir aqui para a gente contar essa história, porque talvez isso seja um grande modelo e exemplo para outros líderes e empresários transformarem pessoas. Um dos nossos posicionamentos da Academia de Excelência é: seja você um agente transformador na vida das pessoas. E acredito que pelo papo que eu tive aqui com o Michael, vocês perceberam o quanto ele não só vem se transformando, mas sendo um agente de mudança para as pessoas ao seu redor também. Vou deixar aqui um espaço para você fazer suas últimas considerações. A câmera é toda sua, o microfone é todo seu. Fique à vontade. Olha, obrigado à Signa pelo convite, por estar participando desse podcast fantástico. Também vai ser bastante enriquecedor para aqueles que queiram ouvir e saber exatamente o resultado desse programa de treinamento in company que nós fizemos junto com a Signa. E o meu recado para você que é empreendedor, você que é empresário, quer abrir o seu negócio, é bem simples, né? Busque exatamente o autoconhecimento, o conhecimento em soft skills. Tem muita informação. A Signa tem muita informação, tem muitas outras informações também disponíveis em livros, YouTubes, podcasts. Busque essa informação e tente exatamente implementar um equilíbrio entre o conhecimento técnico, né, que é o hard skill e soft skill. Vocês vão ver que o resultado é bastante positivo e vocês vão ter ótimos frutos no futuro para a sua empresa. Então, esse é o recado que eu deixo e também, né, deixo um recado aí para todo o pessoal da Signa, todos os colaboradores que ajudaram nós até agora e também para os meus familiares, aqueles que vão ouvir e ver exatamente isso, essa gravação aqui. Eu também torço e podem contar comigo no que for necessário para que vocês busquem esse autoconhecimento e as informações necessárias para que vocês possam ter uma vida bastante transformadora de agora em diante. Esqueça o passado, vamos olhar de agora em diante, tá ok? Acho que esse é o recado. Fernando, obrigado por tudo aí. Queria deixar um agradecimento super especial. É um orgulho gravar esse podcast. O Michael é uma pessoa que usufrui dos aprendizados. Ele pega as ferramentas, ele utiliza a seu favor, a favor dos seus negócios, das pessoas. Então, meu muito obrigado a você também, meu querido, pelo convite. Eu sei o quanto a agenda aí também é ocupada. Deixo um abração para toda a equipe Flexim que já esteve comigo e os que estarão também. É muito bom estar com vocês. Eu sempre elogio muito alguns de vocês pela performance que vocês têm dentro dos treinamentos também. A você que quiser saber mais ou conhecer um pouco mais sobre tudo isso que a gente falou, os meus contatos estão aqui na descrição. O contato do Michael que ele vai deixar conosco vai ficar aqui também. Com certeza, se você quiser saber, conhecer um pouco mais sobre essas mudanças, ele vai ter muito prazer também em dividir com vocês. Do mais, esse foi o nosso episódio de hoje do podcast Até Quando uma decisão vale mais do que qualquer motivação. Lembre-se, pessoas motivadas não mudam o mundo, pessoas decididas que vão lá, fazem aquilo que tem que ser feito na hora que tem que ser feita, elas geram transformações enormes em suas vidas. E como já diria, o Michael já está estudando Tony Robbins também um pouquinho, né? Fantástico. Nos momentos de decisão é que você começa a traçar o seu destino e o seu futuro. Grande abraço, obrigado e eu espero que até breve.